Bom, pessoal, como eu passei em sala de aula, vou passar aqui um básico aqui do Photoshop, certo? Algumas coisas. É, então aqui a gente tem a interface do Photoshop. Aqui o meu tá em inglês, mas aí você traduz aí pro seu, certo? Aqui em cima a gente tem os menus e inicialmente a gente tem aqui File, né, que é arquivo, e a gente tem aqui as opções de New, né, novo ou Open para abrir uma imagem, né? Se você clicar aqui em New, vai aparecer uma janelinha igual a que tem lá no Illustrator, certo? Você pode colocar aqui o nome do arquivo e aqui o tamanho, né? Largura e altura. Você pode escolher aqui um tamanho de papel padrão já, como por exemplo a gente pode usar o papel A4, que é o papel, né, daquele tamanho normal, que ele tem 200 e, né, tem 21 centímetros de largura e 29,7 de altura, né? E aí, se você for trabalhar com arquivo digital, é melhor usar pixels para tela, enfim. A resolução para impressão, o ideal é que seja 300, mas para um arquivo digital a gente pode usar 100, 72. Aqui é a qualidade da imagem. Quanto maior, melhor a qualidade, mas mais pesado vai ficar o arquivo. E o modo de cor aqui, se for um arquivo para digital, a gente usa RGB. Se for para impressão, a gente usa CMYK. Importante prestar atenção nisso aqui, porque senão vai com a cor errada, né? Se você imprimir e tal. E aí você dá um OK aqui, ele vai criar a nossa tela, né? Essa aqui é a nossa área de trabalho. Um conceito principal aqui do Photoshop são as camadas, ó. Tem as layers aqui, né? No caso são as camadas. Aqui a gente só tem uma camada que é o nosso background, é o nosso plano de fundo, né? Ele vem bloqueado e para você poder mexer nele, mudar de lugar, algumas coisas, você tem que desbloquear. Você dá dois cliques aqui e aí você pode nomear camada 1, por exemplo, camada 1, e dar um OK aqui, certo? A gente tem aqui nossa camada. Para criar uma nova camada, você pode vir aqui e create new layer, né? Criar uma nova camada que ele vai criar uma camada sem nada em cima. O que é que são essas camadas? É como se fossem... Vou criar duas aqui. É como se fossem páginas, né? Uma página na frente da outra. Então, nessa camada 2 aqui, eu posso desenhar esse triângulo aqui, né? E pintar ele. E na outra camada eu posso fazer aqui um círculo. Nessa camada aqui, ó, vou trabalhando nas camadas diferentes, né? Posso fazer um círculo aqui também e pintar esse círculo, certo? O que é que aconteceu? Ó, esse triângulo, ele está em cima da camada dessa aqui, né? Então ela vai ficar sobreposta. Agora tem como eu mandar a outra para frente. Eu posso simplesmente arrastar aqui, ó, o rosa para frente, ó. Agora essa bola rosa vai ficar na frente do triângulo azul, né? E aí assim a gente trabalha com camada. Se eu for apagar isso aqui, ó, eu tô aqui selecionado na camada azul. Se eu for apagar isso aqui, eu vou apagar só o que está na camada azul, ó, certo? E eu não vou mexer, dá uma lentidão aqui um pouquinho, porque eu estou gravando. E eu não vou mexer na camada outra. Por quê? Porque está selecionada só aquela camada. Então é importantíssimo e ajuda bastante isso. E aí aqui você pode clicar nesse olhinho aqui para poder aparecer e desaparecer a camada. E para apagar uma camada, você pode apertar, você seleciona ela, pode apertar o delete aqui do seu teclado, ou você pode clicar aqui nesse símbolozinho de lixeira, certo? Ele vai perguntar, deletar a camada? Sim. E aí você pode deletar tudo aqui, certo? Eu já mostrei também aqui, né? Tem umas ferramentas que são bem óbvias, assim. Aqui é uma caneta, um pincel, né? Você pode desenhar aqui à mão livre e tal. Só que o Photoshop, a não ser que você tenha uma mesa digitalizadora e tal, ele não é o ideal para usar para esse tipo de coisa, né? Olha aqui uma coisa que eu fiz, ó. A gente tem a camada aqui branca e eu desenhei em cima dessa camada branca, né? Se eu for apagar, ó, o problema, eu vou apagar o fundo branco também. Por quê? Porque eu fiz um erro aqui, eu desenhei na camada branca, que não é o ideal. Era para eu ter criado uma nova camada para eu ter desenhado por cima dela, certo? Então aqui eu fiz esse erro. Aí o que é que eu posso fazer para ajeitar? Eu posso pintar de branco, né? Eu uso aqui, seleciono a cor branca aqui, ó. E aí eu pinto aqui por cima, eu posso aumentar o tamanho do pincel, clicando com o botão direito. E aí eu pinto aqui para poder ajeitar, certo? Eu vou abrir aqui uma... E aí a gente tem aqui, por exemplo, eu vou criar uma camada aqui nova e vou fazer um desenho aqui de novo, certo? Só essa bola aqui. Essa ferramenta aqui é a ferramenta que a gente chama de ferramenta de mover, né? Ela serve para você mover as coisas. Você clica nela, é uma setinha.
Se não tiver aparecendo isso aqui, você tem que clicar aqui em cima. Você move as coisas e você pode aumentar ou diminuir. Quando você aumenta ou diminui, ele vai aumentar e diminuir aqui com a mão livre, ó, que não é o ideal, porque você vai distorcer a forma, certo? O ideal é que a gente aumente ou diminua as coisas segurando o botão Shift do teclado, que aí você vai aumentar ou diminuir dentro daquela proporção, certo? Então isso aqui é importantíssimo também. Outra coisa é a gente evitar aumentar muito formas. Por quê? Porque o Photoshop ele trabalha com imagem em raster, feita de pixel. Se eu der um zoom aqui, ó, eu vou começar a ver os pixels, né? E se você aumenta uma imagem, os pixels eles vão aparecer maiores, mais fácil, né? Então o ideal é você não aumentar, evitar aumentar a imagem, porque sempre vai perder um pouco a qualidade. Diminuir tudo bem, você pode diminuir, mas se você aumentar, perde um pouco a qualidade. O ideal é você pesquisar imagens com uma qualidade boa, certo? Outras ferramentazinhas que eu passei foi as ferramentas aqui de... Deixa eu catar aqui no meu computador. Ó, aqui eu estou usando a opção de abrir um arquivo, certo? Então eu estou vindo aqui, eu estou navegando para poder abrir esse arquivo. Então abrir esse arquivo aqui, certo? Existe uma ferramenta para a gente poder tirar algumas manchas, assim como espinha, essas coisas, certo? Ela é bem simples de usar e é essa aqui, ó, o Healing Brush Tool. Ela é um band-aid, certo? Um símbolozinho do band-aid. Como é que ela, o que é que ela vai fazer? Quando você pode aumentar aqui o tamanho, né? O espaçamento e também aqui a dureza, para saber se ela vai ficar mais esfumaçada ou não. O ideal é que a dureza fique aqui embaixo, 30%, e o tamanho você vai ver de acordo com o seu uso aqui. O que que acontece? Essa ferramenta aqui, ó, você tem que dar... ela está mudada aqui nessa versão. Ó, você segura o botão Alt, dá um clique, e aí você clica no lugar que você quer, que aí ela vai tirar aquilo ali, né? Ela vai copiar, é como se você estivesse usando um tipo um enxerto de pele assim, de um lugar para o outro, né? E aí isso aqui ela vai servir para várias coisas, ó. Então é muito simples, você simplesmente segura o Alt e clica. A outra ferramenta que a gente pode fazer isso é o carimbo, ó. É o Clone Stamp, que é o carimbo, certo? Ele é a mesma coisa, você segura o botão Alt do seu teclado para copiar um lugar e depois você dá um clique para poder colar, ó. Vou aumentar aqui um pouco ele. Cliquei, copiei aqui com Alt, depois eu colei, ó. E aí você tira aí a mancha, certo? Aqui também, ó, eu posso tirar essas manchas. Segurei o Alt, dou um clique aqui e dou um clique de novo para poder tirar essas manchas, ok? Então é bem prático de usar, bem simples. E você vai com o tempo, né? Porque fazendo rápido aqui não fica tão perfeito, mas é uma ferramenta que precisa de um pouco de paciência e um pouco de habilidade para você ir ajeitando isso. Ok? E a última coisa que eu passei, que vai ajudar a gente a fazer montagens, a cortar coisas, né? É a ferramenta da caneta, certo? Vou vir aqui, ó, abrir um arquivo, certo? Vou abrir outro arquivo. E aí vou escolher aqui uma imagem. Vou pegar esse calango aqui. E aí a caneta é o seguinte, como é que a caneta funciona? Quando você dá um clique com a caneta, ela vai fazer um ponto. Quando você dá outro clique, ela vai fazer uma reta entre esses dois pontos, uma linha entre esses dois pontos, certo? Se você der um clique e mover, ele vai fazer uma curva. Aqui no caso ele tá para... Eu tenho que botar aqui, path, que é caminho. Eu fazendo um caminho com isso aqui. Ó, se você dá um clique, ele faz uma linha reta. Se você clicar e arrastar, ele vai fazer uma linha curva. Se eu clicar de novo, ele vai continuar aquela curva que eu comecei a fazer. Normalmente não vai ser o ideal. O ideal aqui é que a gente pegue aqui, ó, segure o botão Alt e dê um clique no último ponto que a gente fez. E depois, quando eu for clicar de novo, aí ele pode fazer uma reta de novo, ou eu posso fazer uma curva de novo, certo? Ah, mas para que serve isso aqui? Para você formar uma forma. Depois você vai clicar com o botão direito, você vai vir aqui em
criar seleção ou make selection. Então ele vai criar essa seleção aqui, ó. E aí essa seleção, quando eu vim aqui na minha segunda ferramenta, eu posso clicar com o botão direito aqui e fazer uma camada por cópia, layer via copy. O que é que aconteceu aqui, ó? Eu selecionei aquilo ali, né, e tirei só o que eu queria, certo? A seleção aqui no Photoshop, ela vai funcionar para muitas coisas. Quando eu faço uma seleção, se eu for mexer aqui, se eu for pintar qualquer coisa, ó, o que é que vai acontecer? Ele vai pegar só na seleção que eu fiz, ok? Então, é uma forma também de você isolar alguns elementos e tal. E você pode criar uma camada, né, diferente para vários objetivos. Por exemplo, se eu quiser recortar esse calango aqui dessa imagem, a gente pode fazer assim. Ó, eu venho aqui com a caneta, né? E aí eu dou um zoom aqui, ó, para você dar o zoom, você segura o Alt e usa o negócio de rolar do mouse, né, para frente ou para trás, ou você pode usar a ferramenta de zoom aqui. Eu gosto muito de usar isso aqui, que é o Navigator, que é o navegador. No Photoshop, todos os programas da Adobe, toda vez que eu falar de alguma janela, se você não estiver vendo ela para você, você pode vir aqui, ó, e aí você clica aqui nela, o Navigator, que é o navegação, eu acho. E aí aqui você pode trabalhar assim, ó, eu acho melhor trabalhar com isso aqui, facilita para mim, pelo menos. Mas aí quando você está com a tela muito pequena, ela atrapalha um pouco. Então vamos aqui, ó, vou clicar, né, e vou criar o próximo aqui, ó. Tô fazendo aqui essa linha, né? O ideal é que você faça o mínimo de linhas possíveis. Aí eu venho aqui, seguro o Alt, dou um clique na última linha. Vou aqui e vou continuando, ó, tentando contornar o bichinho todo, certo? Vim aqui, aí sempre segurando o Alt e clicando no último ponto para poder você cancelar a curva que você fez, certo? Porque senão a curva vai continuar e não é o ideal. Aqui até que funcionou mais ou menos. E aqui já não funcionou muito legal, certo? Então, cancela aqui e continua. Peraí, fiz aqui uma cagada. E aí você vai aqui, ó, contornando, certo? Aquilo que você vai tentar cortar. Então, eu vou só fazer um exemplo aqui. Tô fazendo aqui todo o processo de cortar o bichinho todinho. Vou fazer um pouco rápido aqui para não estender demais. Mas ó, o que eu tô fazendo, né? Eu dou um clique. O primeiro clique você sempre não arrasta, certo? No próximo clique, se você quiser criar uma curva, aí você arrasta. E baseado na forma como você arrastou o mouse, né? Aí você vai fazer essa curva, certo? Fazer aqui, ó. Cortar aqui o bicho todinho. Fazendo aqui rápido para agilizar o processo. Aí essa aqui é a ferramenta caneta, a ferramenta pen. Ferramenta aí muito útil. Eu vou cortar o rabo dele aqui para poder agilizar, certo? Eu vou passar aqui direto aqui no rabo dele. Vou vir aqui. Faço isso aqui. Aí aqui, ó, eu posso pegar aqui e fazer uma curva toda aqui, porque para agilizar. E vou contornando aqui até eu fechar no primeiro ponto que eu fiz, ó. Fazendo aqui. Fazendo aqui rápido, não vai ficar perfeito, certo? Mas posso ir fazendo aqui só para mostrar para vocês. Aí quando chegar aqui no primeiro ponto, ele vai fazer tipo um círculozinho aí, não sei se está dando para ver. Isso quer dizer que eu fechei a forma. Fechei essa forma, né? Quase não está dando para ver, mas eu clico com o botão direito aqui, criar seleção. Ele vai criar uma seleção baseado naquilo que eu contornei, ó. Aí eu venho nessa segunda ferramenta aqui, dou um clique com o botão direito e boto Layer via Copy. O que é que vai acontecer? Eu criei uma cópia só do calango que eu selecionei. Ah, mas não aconteceu nada aqui.
é porque você tem que vir aqui, ó, e você tira o de trás, aí você consegue ver. Eu ainda posso fazer melhor aqui, ó. Eu posso contornar isso aqui também e fazer esse buraco aqui que tá nele, ó. Que é a madeira, né? Eu vou tirar essa madeira daqui, ó. Vem aqui, tirei. Pronto. Criei aqui, né? Aí eu venho aqui, clico no botão direito, criar seleção, dou um OK, venho na segunda ferramenta. Ah, na verdade, aqui, como eu já criei a seleção, eu posso simplesmente, como eu quero tirar isso aí, eu criei a seleção, eu posso apertar o botão Delete aqui do meu teclado. E aí eu apago, ó. Apaguei aquilo lá, né? Agora o que é que eu posso fazer com isso aqui? Você pode jogar isso aqui para outros arquivos. Aqui em cima a gente tem as abas, né, que são os arquivos que eu abri. Eu posso fazer o seguinte, jogar esse bicho para lá. Aí tem algumas formas de eu fazer isso. Eu posso usar essa seleção aqui, ó, selecionar, né, dar um Ctrl C, né, que é copiar, e dar um Ctrl V aqui, que eu vou colar, né? Ou eu posso arrastar usando a ferramenta aqui de mover, ó. Eu seguro aqui, arrasto com o meu botão segurado, vou lá na aba, e aí depois eu solto aqui, ó. Só solto quando desce, certo? Vou fazer de novo. Eu seguro o botão esquerdo do mouse. Eita. Eu seguro o botão esquerdo do mouse e aí eu posso mover aqui, ó. Com o botão segurado ainda, eu arrasto lá para a aba que eu quero copiar e aí eu jogo aqui, ó. E agora nós temos aqui o bichinho, certo? Aqui na testa aqui da moça. Aí a gente pode usar algumas coisas, né, para parecer que isso aqui, né, tá mais lá e tal. Eu posso adicionar uma sombra. Eu dou 2 cliques aqui, ó, aparecem umas opções aqui de efeitos. Aí uma delas é a sombra. Cadê a sombra? Drop Shadow. Eu boto 2 aqui, ó. Aí eu vou mexendo aqui na opacidade, distância, altura e tal. Aí eu gero tipo uma sombrazinha aqui, que fica um negócio mais realista, né? E outra coisa, né? Aí isso aqui eu posso mexer também nessa parte aqui, imagem e ajustes, ó. Para quê? Para eu mexer no tratamento de foto. Para poder parecer que isso aqui faz parte do outro, né? Eu posso diminuir um pouco o brilho, posso diminuir um pouco o contraste, né? Para ficar com uma iluminação um pouco parecida de que está ali, né? Agora isso aqui é um trabalho que é muito longo. Você vai tentando mexendo aqui, ó, para parecer que as duas coisas estão com a mesma iluminação, né, e tal. Aí é um trabalho aí, né, que você vai, com o tempo você vai masterizando, né, e tal. Enfim. E aí aqui é um básico, certo? Algumas coisas básicas do Photoshop. Quem não pôde ver a aula aí, ou quem quiser revisar, fica aí para praticar, certo? Quem tiver oportunidade. Então, obrigado, valeu, bons estudos.